Declare a grandeza do seu Deus. Declare. Todos hão de ver. Cante, louve ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Exalte, exalte ao Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Declare. Todos hão de ver a grandeza do nosso Deus. Mais uma vez. Deixe que o Espírito de Deus se mova através dessa canção. Cantarei quão grande é o meu Deus, E todos hão de ver. Mais uma vez. Mais uma vez. Se o teu Deus é grande, declare quão grande, quão grande. grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Adore a Ele, renda-se diante dEle. Renda a Ele o louvor, renda a Ele a adoração. Entre no Santo dos Santos. Adore, adore, adore. Tu és grande, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és grande, Tu és maravilhoso. Nos rendemos, nos prostramos, nos curvamos ante a Tua majestade. Declare isso, declare. Mova-se no Espírito. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Dê um aplauso a Ele. Dê um aplauso a Ele com todo o teu coração. Se expresse diante dEle. Ele é digno de ser exaltado, Ele é digno de ser glorificado. A majestade dEle está diante de nós. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado e exaltado seja o teu nome, ó Pai. Espírito Santo de Deus, damos a liberdade para que possas agir, operar neste lugar. Deus, queremos que as cadeias da religiosidade sejam quebradas na nossa alma. Queremos manter um pleno relacionamento contigo. Vem, Santo Espírito, move sobre este lugar, move sobre cada vida. Pai, alcança aqueles que estão nos lares. Pai, alcança aqueles que estão desistidos, fragilizados, cansados, exaustos. Que a unção do renovo venha sobre toda a igreja. Que a unção do renovo venha sobre a igreja do Senhor na nossa cidade. Sejam renovados, sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Agora eu profetizo, sejam renovados, sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Que a unção do Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, trazendo renovo nesta hora. Em o nome de Jesus. Eu proclamo libertação, eu proclamo cura, eu proclamo restauração, eu proclamo vigor espiritual sobre a sua vida. Proclamo a restauração da sua mente, a restauração da sua alma. Agora, no nome de Jesus, recebe o vigor do Espírito Santo de Deus. A chama ardendo, queimando dentro de ti. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Estamos numa caminhada, numa jornada de oração, de consagração. Por esta causa eu me coloco de joelhos. O mês de junho, agora o mês de julho também. Encerramos a ministração do tema, mas continuamos de joelhos, amém? Você pode entender isso? O tema nós ministramos quase que 2 meses. Por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai. Temos muitas causas para apresentarmos diante de Deus, e a principal causa que eu tenho colocado diante do Senhor é a sua própria igreja, para que sejamos plenos do conhecimento de Cristo.
para que sejamos cheios da plenitude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A minha oração é para que o fogo do Espírito queime no seu interior constantemente. Esta é a minha oração, e você vai ser o crente pegando fogo, labareda de fogo, amém? Mesmo se não disse amém, tem gente que disse amém, vai pegar você também que não disse amém. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Viver uma vida intensa em Deus, Deus vai te pegar. Continuamos na nossa caminhada, nos prostrando e nos curvando diante do nosso Pai. Talvez você tenha construções de ideias e pensamentos, e vontades e desejos, que todos os teus desejos, que todas as tuas vontades estejam alinhadas com a vontade de Deus. A melhor coisa é abrirmos mão da nossa vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós. Você está disposto a abrir mão da sua vontade? Amém? Você jovem, você homem, você mulher, você adolescente, temos vontades, temos desejos. Jesus, no Getsemane, a pressão sobre ele abriu mão da própria vontade. E aí? Você está disposto a abrir mão da sua própria vontade, para que a vontade de Deus seja estabelecida? A vontade de Deus é o melhor para você, mesmo que lhe custe alguma coisa. Mesmo que lhe custe alguma coisa. Jesus, ele ora intensamente no Getsemane. Diz: olha, se for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O apóstolo Paulo, ele faz uma oração específica pela igreja, quando ele escreve a carta aos Colossenses, para que a vontade de Deus fosse conhecida da igreja. A vontade de Deus, que a vontade de Deus seja conhecida no seu coração. Qual é a vontade de Deus para você? Qual é a vontade de Deus para esta geração? Qual é o propósito, o plano de Deus para a igreja nesses dias? Sejamos ampliados no entendimento. Nós encerramos uma jornada de ministrações com este tema, mas nós não encerramos o nosso tempo de oração, de intercessão, nos colocando de joelhos. Incessantemente ore, não desvie do foco do propósito. Tenha o seu tempo de jejum durante a semana, faça lá a sua programação de consagração, em jejum e oração. E vamos entrar no tema: a minha fé tem fundamento. A minha fé tem fundamento. Queridos, cada ministério, cada igreja recebe da parte de Deus a revelação e o entendimento. Nós não temos um outro fundamento a não ser Cristo. Cristo, ele é a base da nossa fé, estrutura a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Mas eu sei que a revelação, ela vem de uma forma gradativa. 2000 anos depois da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, onde ele instruiu os discípulos a permanecerem em Jerusalém, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, e eles se tornariam testemunhas. Ali fala do derramar do Espírito, da capacitação para que eles realizassem esta obra sobre-humana. A Bíblia fala a respeito dos dons do Espírito. A Bíblia fala a respeito dos 5 ministérios. Tem gente que não consegue acreditar que os 5 ministérios são para os nossos dias. Tem muita gente que não consegue acreditar. Isso não implica em salvação. Isso não implica em salvação. Mas nós acreditamos. Tem gente que não consegue acreditar que a oração em línguas é para hoje. Ficou para o tempo da igreja primitiva, mas nós acreditamos. Tem gente que não consegue acreditar que Jesus curou no passado e ele continua curando hoje, mas nós acreditamos. Então é a nossa fé expressada. Nesses dias, lógico que você não vai conseguir receber, e nós vamos conseguir ministrar tudo aquilo que a gente crê como igreja, mas será uma boa jornada, uma boa caminhada, para você saber exatamente aquilo que nós acreditamos. Quando você se conecta a alguém, você recebe do entendimento e da revelação que aquela pessoa tem, e você pode ser transportado para viver o que ela vive. Estava conversando ontem com o apóstolo Robert Dudu de Gana. Ele estava falando, eu comecei a perguntar um pouco a respeito do bispo Dag Mills, um homem tão extraordinário.
que tem influenciado muitas nações da terra. São mais de 2.400 igrejas em todos os continentes, num lugar muito pobre. É impressionante a pobreza de Gana, mas uma igreja floresceu de uma forma poderosa, um dos lugares mais pobres do mundo. É impressionante o que Deus tem feito. Eu perguntei um pouquinho a respeito do bispo. Ele só não me contou a idade do bispo. Quando eu perguntei a idade, qual é a idade do bispo Dag Mills? Ele falou, não posso falar. Falei, geralmente é mulher que não gosta dessas coisas, né? Mas eu respeitei. Ele falou, eu falei, agora para você eu perguntei a sua idade. Ele falou, diz aí. Aí eu errei feio. Aí foi terrível. Eu olhei para ele e falei assim, ele deve ter uns 60 anos mais ou menos. Mas eu falei assim, deve ter aí, mas eu diminui um pouquinho. Ele deve ter uns 56, 58 anos. Ele olhou para mim, deu uma risadinha. Ele falou assim, foi muito constrangimento. Ele falou assim, tem coisa que é melhor você nem perguntar, tá bom? Ele falou assim, dando risada, assim, ele falou, 53. Errei feio, meu irmão. Quando você erra o contrário, até que fica bem. Você fala assim, olha, acho que você tem uns 50. Ele falou, não, tem 53, oh, maravilha. Mas eu perguntei, como foi a experiência do bispo? Como foi a sua experiência? Ele estava compartilhando comigo. O bispo recebeu um livro do pastor Kenneth Hagin. Um livro. Ele tinha por volta de 20 anos de idade. E através daquele livro, seu entendimento espiritual foi aberto. E uma revelação poderosa chegou ao coração dele. Tem muita gente que acredita que os ensinamentos de Kenneth Hagin é uma heresia para os nossos dias. Não importa o que as pessoas pensem. O que importa é que tem mudado vidas. Tem mudado ministérios. Tem influenciado o mundo. É o entendimento, é a revelação. Quando você se conecta de verdade a alguém que tem um entendimento e a revelação, você vai poder viver aquele entendimento e aquela revelação. Ele estava falando, apóstolo, eu ouço as mensagens do meu bispo 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, a mesma mensagem, para que a essência dele chegue a mim. Se você quer receber a essência de um ministério, se conecte de verdade ao ministério. Se você não se conectar de verdade, você vive na periferia e você não vai viver a essência daquele ministério. Nesses dias Deus quer nos transportar para uma nova dimensão em Deus, para tomarmos a nossa cidade, tomarmos o nosso estado, tomarmos a nossa nação. Eu tenho orado e o Espírito de Deus tem me revelado pessoas cansadas, mas cansadas na mente, cansadas na alma, e uma unção de renovo está vindo sobre a igreja. Jovens cansados, estou cansado, já amanhece cansado, dorme cansado, acorda cansado, meio-dia está cansado, e a confissão é, eu estou cansado, e é um comando do cérebro para o corpo, e o corpo aceita o comando, e vai o quê? Para a rede, deitar em berço esplêndido. Diga, eu não estou cansado. Queridos, nós estamos no top do nosso vigor, amém? E assim será, uma unção de renovo vindo sobre a igreja. Nós estamos com 3 cultos, daqui um dia nós vamos para o 4º culto, depois para o 5º culto, e Deus vai nos dar um negócio maior, porque não vai caber o povo. Você pode dar um aplauso a Ele? Seremos incansáveis na proclamação do Evangelho, renovados pelo poder do Espírito Santo, para tomarmos a nossa cidade para Jesus. A unção de renovo e o fogo de Deus está chegando até você. Diga glória a Deus. Então vamos avançar na quarta-feira com este tema, a minha fé tem fundamento. Diga, estarei aqui. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 15, 16 e 17. Diz assim: de sorte que quanto está em mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma.
Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: justo viverá da fé. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Feche seus olhos. Espírito Santo, tudo o que queremos é que o nome do Pai seja engrandecido e exaltado nesta noite. Tudo o que queremos é glorificar, exaltar e bendizer o nome daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo o que desejamos nesta noite é também para que sejamos ampliados no nosso entendimento espiritual. Ilumine os olhos do nosso entendimento. E agora cesse toda perturbação na alma, toda inquietação na alma. Cesse no nome de Jesus. E que a conexão seja plena com o trono da graça. Em o nome de Jesus. Diga amém. Paulo em Roma. A verdade, a história de Paulo não começa aqui. A história de Paulo para nós começa no encontro que ele teve com Jesus e teve a sua vida transformada pelo poder deste encontro extraordinário com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Paulo, ele foi alcançado de uma forma tão poderosa e gloriosa que a sua vida fora marcada e mudada para todo sempre. Paulo, ele, antes da sua conversão, da sua experiência com Jesus, ele era um homem obstinado dentro de conceitos e ideias religiosas, ao ponto de perseguir os cristãos da igreja primitiva. Mas ele vai ser alcançado e vai ter a sua experiência e vai ser separado para a proclamação do evangelho. Paulo, ele esteve em muitos lugares importantes dentro da sua chamada de missão, de pregação do evangelho de Cristo. Ele adentra os lugares mais sofisticados dos seus dias. Paulo, na sua estratégia de alcançar pessoas, ele se dirige às cidades mais importantes, como Éfeso, Corinto, Atenas na Grécia. Paulo, ele adentra nesses cenários de cidades e megacidades para a proclamação do evangelho, e ele proclama o evangelho nos lugares onde ele vai com muita ousadia. Atenas, base e berço da filosofia, os conceitos e as ideias dos filósofos e a influência que mantinha-se naqueles dias sobre as nações. A cultura de divindades projetada da Grécia para o mundo era intensa. Paulo, ele ousa entrar neste cenário de construção de tantos deuses e berços de filosofia para pregar e proclamar o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo, na concepção dos gregos, era uma loucura, era uma insensatez. Olha só, o evangelho de Cristo naqueles dias, para os gregos, era uma insensatez, era uma loucura. Não tinha sentido a proclamação do evangelho, não tinha sentido a cruz de Cristo, a morte de Cristo. Para os gregos, o evangelho era uma insensatez. Para os judeus, Jesus e o evangelho era uma pedra de tropeço. Nietzsche, um pensador, um filósofo, ele escreve os seus conceitos, as suas ideias. Ele diz: o evangelho morreu na cruz, Deus está morto. Imagina, esses eram os conceitos, as ideias. E Paulo, ele entra em todos esses cenários, dos mais simples aos mais sofisticados, para a proclamação do evangelho. No capítulo 28 de Atos, registra a chegada de Paulo a Roma. Ele vai se reunir com judeus, pessoas importantes. E Paulo aqui, ele se expressa quando ele chega a Roma, e diante de uma cidade de 4 milhões de pessoas, ela era considerada a capital do mundo pagão, a senhora das nações, influência sobre as nações,
terra de imperadores e homens ilustres que governavam o mundo conhecido. Paulo entra neste cenário e diante destas pessoas ilustres, ele se coloca diante deles e diz: quanto a mim, eu estou pronto para vos anunciar o Evangelho. E ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e depois do grego. Quando eu olho para esse texto, se destacava aos meus olhos essas três expressões: Evangelho, poder de Deus e salvação. Era o que se destacava nesse texto. Mas esses dias, meditando nesta palavra para compartilhar com a igreja, uma outra palavra sobressaltou os meus olhos. Exatamente esta expressão: não me envergonho. Eu não me envergonho. O que é a vergonha? É uma perturbação na alma, com medo de ser desonrado. Olha, é uma inquietação na mente, que impede você de se expressar, tomado por um sentimento de desonra que possa acontecer. Muitas vezes não é fácil nos colocarmos diante de pessoas simples, e agora se torna também difícil de nos colocarmos e nos posicionarmos diante de pessoas ilustres. A chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje, e a palavra que se destaca, eu vou compartilhar a palavra Evangelho, eu vou compartilhar a respeito da expressão poder de Deus, eu vou compartilhar nesta noite a respeito da salvação. Mas a palavra central para você nesta noite é que você possa se expressar, não importa o ambiente onde você esteja, e dizer como Paulo ousou dizer: eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho desta identidade que eu recebi do Pai. Quantas vezes nos sentimos constrangidos na proclamação daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos. Hoje eu vi algumas coisas, me mostraram algo no Facebook, pessoas que se expõem com tanta facilidade e sem nenhum constrangimento, pessoas que fazem caras e bocas e tiram foto e se expõem sem nenhum pudor. Eu não me envergonho de me expor, e faz os biquinhos ainda, não tem vergonha. Eu fico imaginando pessoas que não têm pudor em se expor na intimidade e publica isso para que todo mundo veja, mas se constrange, se envergonha de assumir a sua identidade e proclamar diante de autoridades ou mesmo de pessoas, as pessoas mais simples: eu não me envergonho do Evangelho. E ele diz por que ele não se envergonha do Evangelho. Diz porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus tem nos falado nesses dias a respeito de assumirmos a nossa identidade. A Bíblia diz: se nós confessarmos Jesus diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. Se nós o negarmos diante das pessoas, também seremos negados diante do Pai. Que tenhamos a marca da identidade de Cristo em nós, para fazermos desta declaração, quer seja nos lugares mais simples ou nos lugares mais sofisticados. Muitas vezes somos convidados para participarmos de cerimônias, festas, e muitas vezes nos sentimos constrangidos como pessoas, porque precisamos de cura para a nossa alma. Se você se sente constrangido, envergonhado em compartilhar a sua fé, alguma coisa está faltando dentro de você. O desejo do coração de Deus é que estas cadeias que envergonham você na sua caminhada e na sua jornada, impedindo você de assumir a sua identidade em Cristo Jesus, sejam quebradas na sua alma, para que você possa viver a plenitude da sua chamada. Você pode dar um aplauso a Ele? Paulo prega em Éfeso. Éfeso não era um lugar comum. Nós tivemos a oportunidade de estarmos na cidade de Éfeso, com o grupo que fomos a Israel.
É impressionante contemplarmos e vermos a dimensão do anfiteatro. Milhares de pessoas se reuniam. O templo da deusa Diana, a influência que ela tinha sobre o mundo, a proclamação e a veneração das pessoas, uma fonte de lucro para muita gente. Paulo entra neste cenário e ele ousa pregar o evangelho. Olha, ali não era um território comum. A Grécia, Atenas, não era um lugar qualquer. Corinto, uma cidade de porto, com seus templos aos deuses e as orgias e os sacrifícios que as pessoas faziam e ofereciam a essas entidades. Paulo ousa entrar nesses territórios para compartilhar o evangelho e dizer: eu não me envergonho do evangelho, mesmo que para vocês o evangelho seja uma insensatez, uma loucura. Para os gregos, para os judeus, pedra de tropeço. Ele assume a sua identidade e ele proclama com ousadia: eu estou pronto para vos anunciar o evangelho. Eu não me envergonho do evangelho. Se há na sua alma algum sentimento que impede você de proclamar a sua fé, que nesta noite você receba a sua libertação, para que você ouse proclamar a sua fé com toda a intrepidez da sua vida. Somos ousados e intrépidos para tantas coisas, que sejamos ousados e intrépidos na proclamação do evangelho. E o que é o evangelho? São as boas novas. Vem da palavra grega, da raiz grega, que quer dizer exatamente isso: boas novas. Quando alguém ia à guerra, o exército ia à guerra, e se vencia a guerra, alguém vinha comunicar a boa notícia da vitória. Isso era chamado evangelho, isso era chamado boas novas. A proclamação das boas novas. Eu não me envergonho de proclamar as boas novas. Eu não me envergonho de proclamar o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Tudo está na cruz do Calvário. Jesus assumiu o seu lugar na cruz do Calvário. Preste atenção: Jesus se fez maldito por você na cruz do Calvário. A maldição tinha um destino, era você. Mas Jesus entra na sua frente e morre por você. Ele assume o seu lugar de maldição. Ele se fez maldição no seu lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até você. Você pode entender isso? As boas novas de salvação. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho. O evangelho fala exatamente daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Diga: eu não me envergonho do evangelho. Diga: o evangelho é o poder de Deus. O apóstolo, ele nos orienta, ele diz: se alguém vos anunciar um outro evangelho, seja anátema. Seja anátema. Há o evangelho segundo Allan Kardec. Se alguém anunciar um outro evangelho, há o evangelho que diz que quanto mais você sofre, mais você se aperfeiçoa e mais perto de Deus você está. Imagina isso. Há um tipo de evangelho da fatalidade que diz: olha, o que tem que acontecer com você está escrito e você apenas vai esperar para acontecer. Mais dia menos dias acontece, e nós sabemos que não é assim. Fala de uma atitude, de uma ação. Nos dias em que Josué e Caleb foram separados e chamados, com mais 10 para possuir a terra, 10 desistiram de possuir a terra, mas 2 se posicionaram para possuir a terra, e os 2 entraram e possuíram a terra. Então fala de uma decisão. Hoje você pode ser ampliado no seu entendimento, na revelação, para que você viva a plenitude do evangelho. O apóstolo, ele escreve a sua carta aos Coríntios e ele diz assim: olha, eu temo
havia um temor no coração dele. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade do Evangelho. Tem gente que negligencia o Evangelho por causa da sua simplicidade, porque gostam de coisas complexas. Simplicidade do Evangelho. Jesus morreu na cruz, pagando um preço pelos nossos pecados. É muito simples para entender isso. Jesus morreu na cruz, levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. A orientação de Paulo era: olha, não se apartem da simplicidade do Evangelho. Tem gente procurando as coisas complexas, os entendimentos complexos, argumentos complexos. Estão vivendo cativos, nos seus cativeiros emocionais e nas suas prisões teológicas, e se tornam infrutíferos diante da chamada tão extraordinária da parte de Deus, que é simplesmente a proclamação do Evangelho. Diga, a proclamação do Evangelho. E ele disse: eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Essa expressão vem da palavra dunamis, a capacidade para realizar milagres. O Evangelho traz consigo uma carga poderosa, capaz de quebrar os grilhões, as cadeias que nos prende. Queridos, tudo que Deus quer é que sejamos completamente libertos. Deus deseja que vivamos livres da opressão deste mundo. Deus deseja que vivamos livres da opressão do império das trevas. Deus deseja que tenhamos uma alma completamente liberta nesta conexão com Ele, para recebermos a vida dEle e vivermos a plenitude desta chamada. O Evangelho traz consigo esta carga poderosa para nos libertar, para nos transformar. Diga: o Evangelho é o poder de Deus, que traz libertação, traz cura, traz restauração sobre a minha vida. Salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Diga comigo: salvação. Diga: salvação. Diga: salvação. A salvação vem da palavra sozo, que traz consigo o entendimento de vida eterna, mas vai além da vida eterna. O que Cristo fez na cruz do Calvário não apenas nos redimiu para vivermos a vida eterna, mas Ele nos redimiu, Ele pagou um preço para que a maldição fosse quebrada nas nossas vidas, para que pudéssemos ser conectados ao trono da graça e vivermos a essência de Deus na terra. Salvação fala de libertação. Salvação fala de cura plena. Deus quer e deseja que sejamos plenamente curados, para nos relacionarmos bem conosco mesmos, nos relacionarmos bem em família, nos relacionarmos bem na sociedade, nos relacionarmos até com as pessoas que nos injuriam, nos caluniam, que falam mal de nós. A palavra salvação vem nos envolvendo de tal forma que nada pode pegar a nossa alma e nos deixar cativos e reféns e aprisionados. Diga: o Evangelho é o poder de Deus, que traz salvação aos judeus e também aos gregos, aos gentios. O Evangelho é tão extraordinário que pega uma pessoa como Saulo de Tarso, um homem extremamente violento. Dentro da sua fundamentação, era um fundamentalista. Se fosse como nos dias de hoje, provavelmente ele fizesse parte da liderança do Estado Islâmico, na implantação dos seus conceitos e ideias religiosas. Esse era Saulo, mas ele teve um encontro com Jesus, foi impactado pelo poder liberado sobre ele e se transformou no apóstolo Paulo. Olha o Evangelho. Pega homens obstinados, aprisionados por conceitos e ideias de uma religiosidade, quebra as cadeias da religiosidade e faz dele uma pessoa extraordinária
na proclamação do Evangelho. O Evangelho de Jesus transforma um Simão num Pedro, num homem instável. A marca de Simão, antes da sua experiência com Jesus e com o Espírito Santo, era a marca da instabilidade. Pessoas instáveis, pessoas inseguras. Ele vai ter um encontro com Jesus, que é o próprio Evangelho, é a própria Boas Novas, é a palavra encarnada, e vai ser transformado numa pedra, num seixo. Imagina a firmeza, uma nova postura. Não vai se constranger e se colocar diante de 3.000 pessoas. Não vai se constranger e se intimidar diante das autoridades, e vai proclamar a salvação que se dá através de Jesus Cristo, num cenário completamente contrário. Não se aceitava que se proclamasse Jesus assim, de uma forma tão aberta. E diante daqueles homens que estavam ali, muitos deles contrariados, muitos daqueles que estavam ali tinham presenciado a crucificação de Cristo, e ele ousa se colocar diante destas pessoas e proclamar o Evangelho de Jesus. Imagina, o Evangelho é o poder de Deus que pode nos transformar por completos e tirar a insignificância da nossa alma, tirar a insegurança do nosso coração e nos levar a um posicionamento de fé que possa nos levar à conquista da cidade, à conquista do estado e à conquista das nações. Diga: eu não me envergonho do Evangelho. Quando nós olhamos para Zaqueu, um publicano, odiado pelos judeus. O que era o publicano? O cobrador de impostos. Os judeus abominavam os publicanos. Jesus vai passando por Jericó, e lá estava o publicano querendo ver Jesus. E esse publicano, ele sobe, ele se expõe, se coloca numa figueira. E Jesus vem e olha e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na sua casa. Imagina, o poder de transformação alcança aquele homem que era abominado na sociedade. O Evangelho traz consigo o poder extraordinário de pegar pessoas irreconciliáveis na sociedade e transformar essas pessoas, dando a elas um estado mental e um espírito de paz. Jesus, ele se dirige ao próprio Evangelho, é as próprias Boas Novas. Ele vai entrar no território chamado território dos Gadarenos, que é Gadara. E lá estava uma pessoa possessa, endemoniada, cadeias não podiam detê-lo. Era um homem alucinado, perturbado por demônios. Jesus vai se dirigir a esta cidade, vai entrar neste território. Este homem que vivia pelos sepulcros, vivia nos montes, nada podia detê-lo. Tem um encontro com a palavra, tem um encontro com o Evangelho, tem um encontro com Jesus. Aqueles grilhões, aquelas cadeias, aquele tormento na alma vai cair por terra. Uma mulher chamada mulher pecadora tem um encontro com Jesus no poço de Jacó. Uma mulher que não conseguia se saciar, ela vai ter um encontro com Jesus, o próprio Evangelho. Diz: olha, a partir de agora, rios de águas vivas vão fluir do teu interior. Uma mulher chamada Maria Madalena, tomada por 7 espíritos, imagina, vai ter um encontro com Jesus, vai se tornar uma seguidora de Jesus e vai acompanhar o ministério de Jesus. Nós temos visto pessoas chegando na igreja, tendo um encontro com a palavra, tendo um encontro com o Evangelho, sendo totalmente transformadas. Queridos, é preciso nos atentarmos nesses dias, para que os conceitos, as ideias de filosofias e outras coisas mais inunde a nossa alma, nos separando e nos afastando da simplicidade do Evangelho. Proclame o Evangelho,
Pregue as boas novas. Eu sei de pessoas que chegaram na igreja cativas, aprisionadas na pobreza, na miséria e na escassez. E eu tenho visto o que Deus tem feito. Eu tenho visto pessoas chegando na igreja com os casamentos destruídos, Deus restaurando os casamentos. Eu tenho visto pessoas chegando na igreja completamente perturbadas na alma, sendo libertas. Outro dia eu cheguei aqui, fui aqui no banheiro, quando eu voltei, tinha um instrumento, eu bati assim. Quando eu vi, era uma tabaca desse tamanho, e ao lado dele, um centro de macumba, todo ali. Falei, o que é isso, pastor Evaldo? Falou, olha, alguém trouxe e entregou aqui. Estava tudo, os instrumentos da macumbaria, garrafas de pinga, colares vermelhos, um negócio de doido. E eu, minha mão. Negócio sujo, mundo, feio, esquisito. Falei, mas por que trouxeram para a igreja? Trouxeram para queimar, nós vamos levar no Setoque. Eu falei, no Setoque não, pelo amor de Deus, leva em outro lugar. Eu me lembro que ali na esquina do Setoque, naquela encruzilhada lá, os despachos, as oferendas que eram feitas ali. Uma noite nós estávamos orando, e nós nos reunimos ali, e saímos do Setoque e fomos para aquele lugar, e ungimos aquele lugar, proibindo que ali se recebesse oferendas. Acabaram as oferendas. Algum demônio desavisado, que não foi comunicado pelo líder deles, de vez em quando ainda quer ousar ir lá. Mas lá não recebe mais nada não. Lá não desce mais nem um santo. Só a gente que passa por lá que é santo. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que as cadeias da religiosidade sejam quebradas na sua alma. Esteja conectado ao trono da graça. E viva a simplicidade do Evangelho. Amando as pessoas, curando os enfermos, libertando os cativos, a doçura do Evangelho se vivendo intensamente. Evangelho, poder de Deus e salvação. Mas que esteja vivo dentro de você a expressão de Paulo, a chegar diante deste cenário complicado, em Roma, e se declarar, dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. Não importa onde você adentrar, nos lugares mais singelos, mais simples, não se envergonhe. Não se envergonhe quando Deus te colocar nos lugares mais sofisticados da sociedade, diante das autoridades, diante dos príncipes. Que você entre na postura de um cristão autêntico e que não se envergonhe da sua fé. Você não vai precisar encontrar uma plataforma para você subir e declarar, ei, você não precisa fazer isso. Mas é você não ter constrangimento de entrar nesses ambientes na sua identidade de fé, com a sua identidade de fé. Não deixe a sua identidade de um cristão na sua casa, quando você for trabalhar. Não deixe a sua identidade de cristão na sua casa, quando você for para a escola. Não deixe a sua identidade de cristão na sua casa, quando você sair com a sua namorada. Não deixe a sua identidade de cristão quando você sair dentro do seu carro. Não, dentro do meu carro eu deixo de ser cristão. Se passar na minha frente meio assim, eu estou atropelada mesmo. Tem gente assim, nervosa. Aonde você estiver, que você se expresse, nem sempre com palavras, nem sempre com palavras, nem sempre é preciso usar palavras para proclamar o Evangelho. Muitas vezes um abraço, muitas vezes uma ação de gratidão, uma ação de reconhecimento, uma ação de valorização vai marcar as pessoas. Muitas vezes até temos a ousadia de proclamar algumas coisas, mas na essência deixamos de viver. Que possamos não apenas falarmos,
mas vivermos a essência do verdadeiro evangelho, compartilhando o amor de Deus. Se preciso for, abra mão das suas razões pessoais, dos seus direitos pessoais, para que marque alguém com o evangelho. Queridos, nós somos desafiados de vez em quando, muitas vezes, sofrer algumas perdas por causa do evangelho. Se preciso for padecer algumas coisas, vamos padecer. Se preciso for abrirmos mão de algumas coisas, vamos abrir mão de algumas coisas, desde que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Que você possa ousar dizer, seja num ambiente favorável, num ambiente contrário, eu não me envergonho do evangelho. Você entrar nesses ambientes com a consciência de quem você é, sabendo exatamente quem você é. Não importa o cenário, o mais simples ou o mais sofisticado. Não importa o cenário, que seja favorável a nós e sejamos entre irmãos ou não estejamos entre irmãos. Nem sempre nós vamos estar cercados por irmãos. Muitas vezes, quando vamos a um velório, quando vamos a um casamento, quando vamos a uma festa, nem sempre o ambiente é favorável a nós, mas o nosso comportamento não se conforma com o ambiente, se conforma com a palavra. Você pode aplaudir ao Senhor? Que você não tome a forma do ambiente, mas que o ambiente tome a forma de Deus que está em você. Que você seja a expressão viva da presença de Cristo naquele lugar. Pode vir o louvor para o altar. Que a nossa proclamação de fé seja conhecida de todo mundo. Que você possa se expressar e falar com o apóstolo Paulo: olha, quanto a mim, eu já estou pronto, eu estou preparado para proclamar o evangelho. Estou esperando a hora, e é chegada a hora. Eu não me envergonho do evangelho, que é o poder de Deus. Que todo e qualquer sentimento de constrangimento na sua alma e temor de uma desonra por causa da sua fé caia por terra. Que todo e qualquer sentimento que invade a sua alma de desconforto, de vergonha, o medo da desonra por causa do evangelho caia por terra. Que a sua identidade todos possam conhecer, a identidade de filho, a identidade de uma chamada, a identidade de uma vocação para a proclamação do evangelho de Cristo. Que deixemos de lado a complexidade de filosofias, de ideias, de conceitos, e nos mantenhamos fiéis à nossa chamada, que é a proclamação pura e simples do evangelho. Todos conhecerão a nossa essência como igreja evangélica em Campo Grande. Todos saberão naquilo que nós cremos com muita clareza. Há muitas formas e muitas maneiras de Deus se manifestar, e as revelações e os entendimentos da parte de Deus são gradativos, e nós vamos caminhar na luz que temos, com desejo de sermos ampliados ainda mais. Todos saberão com clareza no que nós cremos, e diante desta clareza nós vamos poder inundar esta cidade com a glória de Deus, assumindo a nossa identidade de filhos, e diante da chamada e a vocação que temos sobre nós para a proclamação do evangelho. Há uma patente divina sobre você, que te dá autoridade sobre principados e potestades. Há uma patente da parte de Deus estabelecida sobre a sua vida, para neutralizar a operação do inferno. Esta semana passada nós estávamos reunidos
com o comando da polícia militar. E ele estava falando a respeito da violência da nossa cidade. Parece que a violência está tão distante que a gente vê no Rio de Janeiro e a gente fica assim admirado. Ele estava falando do Jardim Colúmbia, as gangues se matando, pessoas se matando. Um pastor foi fazer um ato fúnebre e ali foi convidado por uma das gangues: olha, vamos lá fazer uma oração. E ele estava lá, e outra gangue veio invadindo e aí tirando, e a polícia chegou, todo mundo deitado, até o pastor teve que deitar. E seu pastor falou isso aí, daí deu uma confusão lá, algemaram o pastor. Aí o comandante disse: olha, quando alguém chegar, fala, mãos para cima, pode ser um coronel, um capitão, tem que levantar as mãos, depois se identifica: eu sou capitão. Deita aí e diz depois: ó, eu sou pastor. Aí sim, a coisa vai acontecer diferente. Mas estávamos ali reunidos, estávamos falando a respeito da autoridade. Qualquer pessoa tem autoridade para dar ordem de prisão no nome da lei a qualquer uma outra pessoa. Fiquei pensando a respeito disso. Você está preso no nome da lei. Imagina, você tem autoridade para dar voz de prisão. Eles estavam falando dessa violência, e a gangue chegou, a pessoa estava sendo velada, a gangue invadiu e matou novamente a pessoa que estava morta. O nível de violência. Acho que pensaram, ela está morta ali, mas o espírito dela está vindo. Uma vez a gente acerta o espírito, não tinha como acertar o espírito, já estava morta. Mas é o nível de violência. A Bíblia diz que a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Seja um alucinado na proclamação do Evangelho. Seja alucinado mesmo, sou doidão para proclamar o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Diga: eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Dê um aplauso ao Senhor. Está pronto? Se coloque em pé. Humildemente prostro-me.
você, para que você seja revestido de poder e autoridade para compartilhar o Evangelho de Cristo. A criação está gemendo, esperando a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está gemendo, os rios estão gemendo, as florestas estão gemendo, as pessoas estão gemendo, a criação está gemendo, esperando o quê? A revelação, a manifestação dos filhos de Deus. A cura sim para a nossa cidade, a cura para a nossa nação, a cura, a proclamação do Evangelho traz consigo o poder de Deus para libertar os cativos. Eu quero orar por você que quer ser revestido por esta unção, por esta autoridade para proclamar o Evangelho de Cristo. Talvez haja insegurança no seu coração. Eu não sei falar, eu não sei proclamar. Jeremias tinha este sentimento: eu não passo de uma criança. Mas ele vai ser capacitado pelo Espírito. O Espírito de Deus vai capacitar você. Quando ministramos a canção, você pode se aproximar do altar e você vai ser revestido de poder e autoridade para proclamar o Evangelho de Cristo. Vamos ministrar. Se você deseja receber essa oração, venha para o altar. Humildemente prostro-me em adoração a Ti. Nada sou sem Ti, Senhor. Vem guiar meu caminhar. Tu és meu eterno amor. Eu vivo só pra Ti. Eu vivo só pra Ti. Aqui estou pra Te adorar. Tudo que sou pra Te adorar. Me prostrar pra Te adorar. Erguer minhas mãos pra Te adorar. Não me envergonharei, não me envergonharei, não me envergonharei. Oh, oh, oh. Declare isso. Não me envergonharei, não me envergonharei, não me envergonharei. Oh, oh, Mais uma vez declare: eu não me envergonharei do Evangelho de Cristo. Ele é o poder de Deus. não me envergonharei, não me envergonharei. Leva suas mãos aos céus. O Espírito de Deus que nos capacita, é Ele que nos capacita. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre a sua vida para te fortalecer, para te capacitar nesta jornada. E não importa o ambiente onde você entrar, do mais simples ao mais sofisticado, você vai poder proclamar o Evangelho de Cristo, sendo uma testemunha daquilo que Ele fez na sua vida no ato da redenção. Levante suas mãos aos céus. Pai Santo, nós Te adoramos, nós nos rendemos diante do Teu santo trono. Eu coloco diante de Ti, ó Pai, a Tua igreja. Eu coloco diante do Teu altar estas vidas. Pai, que vem com a Tua unção, venha com o Teu poder, quebrando as cadeias, os grilhões, toda a ação e operação das trevas sejam quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Que venha o revestimento do Espírito Santo, a capacitação do Espírito de Deus para te fazer uma testemunha viva. Agora recebe a unção, recebe o poder, recebe a virtude do Espírito Santo. Venha, Deus, com o Teu poder, vem com a Tua unção, traz revestimento, encha-nos de sabedoria. Ó Deus, que o conhecimento seja ampliado, que o fundamento da nossa fé, ó Deus, seja consolidado no nosso interior, que todos os temores e constrangimentos caiam por terra agora.
em o nome de Jesus. Recebe a unção, recebe a virtude, receba o poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos capacita. Seja marcado agora por esta experiência poderosa com o Espírito Santo. Que as tuas fragilidades e debilidades de alma sejam quebradas. Agora, Pai, derrama a tua unção sobre a igreja. Marca a tua igreja para viver essa nova estação. Marca a tua igreja para viver este novo tempo, assumindo a identidade, ó Deus, na proclamação do Evangelho. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Diga assim: eis-me aqui. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu estou à sua disposição. Usa-me, capacita-me, em o nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Ele. Glória a Deus. Eu não me envergonho do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Proclame o Evangelho. Entre nos lugares mais simples ou mais sofisticados e ali represente Jesus. E quando lhe derem a oportunidade, tem alguma coisa para falar, você vai dizer: eu tenho. Compartilhe o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos prosseguir nesta caminhada e nesta jornada no mês de agosto. A minha fé tem fundamento. Diga: a minha fé tem fundamento. Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Um beijo, shalom. Deus que abençoe vocês. Dê um abraço aí no seu irmão. Vai em paz.